Olá, sou eu aqui de novo, meu nome é Alexandre, estou no meu canal do psicólogo, canal do YouTube chamado Bate-Papo com Psicólogo, né? E o tema que eu estou falando nessa pauta aí é saúde preventiva. Então, os dois primeiros vídeos eles foram para explicar um pouquinho o motivo da minha ausência, falei um pouco do como foi o processo de diagnóstico e também o período pós-cirúrgico. E agora, e no final eu acabei falando de que tudo isso se deu por conta de eu ter feito um check-up, uma avaliação prévia de como estava a minha saúde. Isso é uma coisa muito interessante, porque se você for fazer uma pesquisa a respeito da saúde no Brasil, acho que não só no Brasil, no mundo mesmo, você vai ver que em termos de estabilidade de saúde, o homem ele é muito mais forte, muito mais contínuo, muito mais estável que a mulher. A mulher ela tende a ter uma saúde mais instável, né? Eu não gostaria de dizer a palavra frágil, mas instável porque ela tem muitas oscilações. Isso ela casa muito com a dinâmica do funcionamento fisiológico da mulher, né? O homem ele tem um padrão muito constante, né? Ele tem aquela coisa do hormônio da testosterona que ali vai o tempo inteiro. E a mulher não, ela tem toda aquela dinâmica das mudanças hormonais de todo mês, né? Então os seus ciclos menstruais fazem com que ela mude o corpo completamente e isso gera uma série de alterações que o corpo sofre, né? O corpo gosta sempre de estar constante, qualquer alteração gera um padrão de estresse. Então, era de se esperar, pelo padrão de estabilidade de saúde do homem, que o homem vivesse mais que as mulheres. Mas se você for olhar nas estatísticas, nas idades mais avançadas, você vai encontrar muito mais mulheres do que homens. Por quê? Por conta de uma questão muito interessante. Se você pega o processo de educação das mulheres, das pessoas em geral, você vai verificar que os meninos eles acabam indo ao médico só quando eles estão doentes. As meninas não. As meninas, por exemplo, quando elas entram na primeira menstruação, a gente fala de menarca, né? Lá para os seus 10 a 14 anos, né? Dependendo da região do Brasil, das condições socioeconômicas, tem uma série de variações aí. Mas quando a menina ela tem a sua primeira menstruação, em geral, o que as mães fazem? Levam para o ginecologista. E aí o ginecologista faz uma série de exames para verificar como é que está o funcionamento do aparelho ginecológico e tudo mais. E aí ela vai começando a ter um certo hábito, né? Por uma série de alterações que já é difícil. O período da adolescência já é um período de instabilidade hormonal, no caso da mulher mais ainda. Então, não é estranho aparecer algumas dificuldades nesse processo, cólicas muito fortes, dores de cabeça, espinha, e isso, de uma certa forma, é acompanhado pelo ginecologista, que quando ele identifica outras questões que precisam ser melhor aprofundadas, ele indica outros médicos. Então, desde pequeno, a criança, a menina, ela é acostumada a ter uma relação mais próxima com os médicos. Os homens não. Os homens, eles só vão ao médico quando, assim, tem alguma coisa errada e está muito difícil de lidar. Por quê? Porque dificilmente o homem fica doente, né? Ele tem algum padrão de instabilidade física e às vezes quando tem, acaba pegando meio que emprestado alguma coisa para um incômodo estomacal, pega o Buscopan da mulher, dor de cabeça, pega lá alguma aspirina por conta de alguma menstruação, alguma TPM, e aí ele vai levando até uma hora que esses remédios superficiais, né, eles não dão conta. Quando eles vão ao médico, o médico olha, putz, tem um monte de coisa aqui que não está legal, porque há muito tempo que ele não faz um acompanhamento e volta e meia a gente precisa de ajustes. Eu gosto de fazer uma analogia
um tanto quanto machista, algumas pessoas podem querer me julgar assim, mas que numa caricatura social funciona bem, que é mais ou menos a questão do carro, né? O carro, dito de uma maneira, mais uma vez, caricata, o comentário que eu mais ouço, que eu geralmente ouço das mulheres, é que ela não gosta de ir ao mecânico, porque o mecânico está sempre querendo roubar, falando da rebimboca da parafuseta, né? Por quê? Porque talvez a questão da mecânica não seja algo que interesse muito as mulheres, elas precisam ter interesses em outras instâncias. E então eu não quero muito saber sobre motor, pistão, sobre ventoinha, vela. Ela quer saber se o carro está andando, vai levar do ponto A ao ponto B. Pronto, o carro serve para isso. Agora, se a roda liga leve ponto 3, aro do sei das quantas, whatever, né? Tanto faz. O que é isso? E então, pôs gasolina, pôs água, o para-brisa está funcionando, o carro está andando, está tudo bem, né? O homem em geral ele tem uma outra relação com o carro, ele tem uma relação de extensão de um brinquedo da infância. Então, se tem um barulhinho, se inclina um pouco de um lado, se tem uma tremedeira, um tremor diferente, ele já quer saber o que é, já quer investigar e tudo mais. Então ele está sempre buscando lá o mecânico para ver, estou ouvindo algo assim, aí o mecânico, é só uma coisinha aqui, conserta, tá tudo certo. Não, é uma coisinha lá, conserta, tá tudo certo, coisas pequenas. E o carro vai gerando. Agora, quando o seu carro está indo, acende uma luzinha lá, que luzinha é essa? Deve ter sido um fio aí mal um contato, mas o carro está andando, está me levando do ponto A para o ponto B, o para-brisa está funcionando com a água, então eu vou andando, vou andando, vou andando. De repente, o que acontece? Às vezes, no momento mais importante, o carro pifa, aí tem que chamar o guincho, vai lá no mecânico, o mecânico abre, putz, olha, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, e aí o preço é enorme e a mulher acha que o cara tá enganando ela. Às vezes tem sim, ainda mais se tratando de Brasil, né? A terra do jeitinho brasileiro, todo mundo tem que se dar bem, né? Você vai encontrar muitos mecânicos que falam, olha, tem isso, tem aquilo, vão meter a faca. Mas, de fato, muitas vezes o carro está cheio de problemas, porque não foi feita uma manutenção contínua. Quer ver um exemplo? Correia dentada. Correia dentada é uma peça que custa uns R$ 300, 500, né, para você trocar. Você tem aí uns 30 mil quilômetros para vida útil em média dessa correia, dessa peça. Se você trocar no período correto, vai pagar aí seus R$ 300 reais, mais sei lá, 200 de mão de obra, enfim, dá uns 500, 800 pau. Agora, se essa correia dentada quebrar e você tentar ligar o carro, vai bater pistão com pistão, vai desgastar peça, enfim. Vai ser um prejuízo de 3 a 5 mil. Então a diferença de R$ 500 para 5 mil é bem grande. E é mais ou menos o que acontece com a saúde do homem. Apesar de fisicamente ter uma robustez na sua saúde, o homem morre mais do que a mulher. Por quê? Porque ele não tem essa constância de manutenção das peças, ele não tem a constância das suas ações, da sua saúde. E aí, quando ele vai ao médico, o médico abre a máquina, vê que está um monte de coisa errada, série de tratamentos, série de exames, e aí acaba virando aquela ideia caricatural também, que os homens não gostam de médico porque os médicos só trazem doenças, os médicos só trazem problemas. Não são os médicos que trazem doenças ou problemas. Simplesmente os homens, eles deixam de ir a fazer uma manutenção como as mulheres fazem, e aí quando vai abrir a máquina lá do capô do homem, tá tudo escangalhado, né? Então, para vocês homens, nós que acabamos de sair aí do mês de novembro, que é chamado o Novembro Azul, que foi o mês da prevenção, dos tratamentos que mais evoluíram dentro da medicina foi a questão do tratamento contra o câncer. Antigamente, eu me lembro que eu estava no início da minha carreira
profissional no hospital, eu lembro que as pessoas pediam para que não falasse, olha, não fala câncer, né? Câncer é uma palavra complicada. Por quê? Porque o câncer, antigamente, pelo menos nos anos 60, era uma palavra que você falava e já chamava o padre, porque não tinha jeito, as pessoas morriam. Hoje em dia, quantas pessoas que já enfrentaram, venceram e estão sobrevivendo com qualidade de vida quando diagnosticadas de maneira adequada, precocemente em relação à doença, né? Então, a questão do exame o exame o exame de próstata do homem é um exame que, quando identificado logo no início, né, qualquer alteração aí da próstata que seja significativa, você pegando no início, o tratamento, ele, apesar, enfim, é um tratamento de saúde, não é, né? É uma coisa que tem o seu pesar, né? Não é uma coisa das coisas. Tratamento de saúde não é uma das coisas mais agradáveis a se fazer, mas feito de maneira adequada, você tem uma sobrevida com qualidade de vida, inclusive das suas funções sexuais, de maneira saudável. Agora, não é porque você não enxerga o buraco que o buraco deixa de existir. Não é porque você coloca a sujeira para debaixo do tapete que a casa está limpa. Não é porque você não sabe do diagnóstico que a doença não existe. Então, quando a pessoa evita de saber o que ela tem, maiores são os riscos de você poder sofrer as consequências de um diagnóstico tardio. Então, hoje, o câncer, quando diagnosticado precocemente, os principais tipos de câncer, que até mudaram o nome, né? Hoje fala-se carcinoma, hoje se fala, como é que é o nome? Neoplasia, né? Enfim, eles dão vários nomes para que não fique com aquele temor, com aquela cara, olha, câncer é morte. Fizeram a mesma coisa com a lepra, lembra? A lepra era, você pega até na Bíblia, né? O vale dos leprosos, jogavam lá porque não tinha mais o que fazer. Hoje em dia não. Hoje em dia você tem tratamentos super eficazes com a questão da lepra, que nem se fala mais lepra, chama-se hanseníase, para quê? Para tirar esse estigma. É a mesma coisa com a AIDS, né? A AIDS, quando surgiu no início dos anos 80, pelo amor de Deus, quem é mais velho aí, que tem de 45 aí para frente, sabe que as pessoas tinham tanto medo que não sabia se pegava com talher na piscina, no vaso sanitário. E era assim, pegou, chama o padre, chama o pastor, chama quem seja quem for da área da espiritualidade, porque não tinha o que fazer. Hoje em dia, a AIDS, até as pessoas mudam o nome, agora já falam HIV, para não cair aquele mesmo preconceito, né? Aquela mesma imagem que a AIDS era a morte. Hoje em dia as pessoas conseguem conviver com a AIDS com qualidade de vida, né? É como se fosse uma doença, você tem a doença crônica, né? E a doença aguda. A doença aguda você tem um início, meio e fim quando tratada. A doença crônica não tem cura, mas ela tem tratamento e você consegue conviver de maneira muito saudável. Por exemplo, a hipertensão, né? Se você controlar, o diabetes, se você controlar, você tem uma boa vida. E a AIDS, né? É a mesma coisa. Infelizmente, hoje em dia, apesar de ser uma coisa boa, ser uma doença crônica e não ser uma doença fatal, como antigamente, que não tinha nem tratamento, você vê um exagero de confiança em relação à doença crônica. Então, você vê jovens aí tendo uma série de dinâmicas sexuais aí super comprometedoras em relação à saúde e estão pegando AIDS e HIV e dizendo, tá tudo bem, é só tomar um remedinho que tá tudo certo. Não é tão simples assim. É uma série de medicamentos que tem efeitos colaterais, mas esse não é o tema de hoje. Na verdade, era esse panorama que eu quis mostrar, como que a saúde preventiva ela pode ajudar a ter uma vida saudável e com qualidade,
mesmo com o surgimento de indícios de algumas doenças aí que são graves, certo? No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre como era a história da nossa saúde pública e como que hoje você pode, mesmo sem grandes recursos, poder cuidar da sua saúde sem a necessidade de grandes investimentos financeiros, ok? Até a próxima, gente!